Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai continuar então a parte de bem-estar animal, alguma coisa ainda da parte introdutória, da parte geral de bem-estar animal, e para finalizar a gente vai entrar na diferenciação das espécies, hoje falando do bem-estar dos animais de companhia. Então, os principais problemas de bem-estar animal, tá? Existem vários sinais que permitem com que as pessoas consigam identificar várias alterações no nível do bem-estar. Essas alterações elas podem ser individuais ou coletivas, e elas são divididas em alterações físicas, mentais ou psicológicas e comportamentais. As alterações físicas estão relacionadas às doenças, e essa identificação dessas doenças ela pode ser feita através de uma inspeção individual ou coletiva, ou seja, quando um animal tem o problema ou quando o rebanho todo ou uma parte do rebanho está apresentando esses problemas. Uma outra forma que tem de se fazer a avaliação física de alterações de bem-estar são alguns exames complementares, que vão melhorar a avaliação da questão de saúde desses animais. Em princípio, qualquer alteração orgânica que venha a afetar qualquer dos sistemas fisiológicos do animal, principalmente levando à dor, vai diminuir o grau de bem-estar. Então, o principal fator que se avalia na questão física para determinar o grau de bem-estar não é o único, é o principal, é a dor. Tá? Principalmente porque a dor, além de alterar o aspecto físico, ele também vai interferir nas esferas psicológica e comportamental. As limitações para o reconhecimento da dor nos animais é um dos grandes desafios para se avaliar o grau de bem-estar desses indivíduos. Por isso, para diminuir esse desafio, é fundamental que a pessoa que esteja avaliando esse bem-estar, ela tenha um conhecimento profundo, tanto da biologia quanto do comportamento de cada espécie. Além, claro, da equipe toda que trabalha com esses animais, ter capacitação e conhecimento desses aspectos, para que se possa avaliar melhor a questão não só da dor, que aqui é o principal, mas também as outras alterações que podem indicar um comprometimento do bem-estar animal. Na esfera mental ou psicológica, tanto o médico veterinário como os outros membros da equipe, eles precisam desenvolver capacidades além do conhecimento do comportamento, principalmente, dessas espécies, mas eles têm que desenvolver capacidades para conseguir identificar e também interpretar os estados emocionais e os estados motivacionais desses animais. Então, aquela alteração que aquele animal está apresentando, aquela mudança no comportamento, ela tem relação com uma alteração de bem-estar animal? Então, em função disso, o conhecimento de como é o comportamento habitual desta espécie em questão é fundamental para que a pessoa possa reconhecer as alterações que venham a acontecer. Então, para saber o que acontece quando está errado, a gente precisa ter um profundo conhecimento de como é o correto. E a questão comportamental, existem vários sinais e sintomas clínicos que têm correlação estreita com os estados emocionais, principalmente o medo e a ansiedade. Tá? Eles podem indicar alguns distúrbios comportamentais. Existem vários parâmetros que são usados para mensurar o bem-estar animal
no âmbito do comportamento. Tá? Aqui a gente lista a maioria deles. O primeiro aqui é a demonstração de uma variedade de comportamentos normais. Então, aquilo que a gente falou, é fundamental conhecer o comportamento normal para saber identificar quando esse comportamento está alterado. Em que grau esses comportamentos preferidos podem ser apresentados? Porque os comportamentos, eles não ocorrem em um nível apenas, né? Dependendo do tipo de comportamento, esse comportamento ele pode se apresentar em diferentes níveis. Por exemplo, quando o animal está alegre, vamos dizer, ele pode estar correndo, ele pode estar brincando, ele pode estar simplesmente com um olhar de felicidade. Então, os graus diferentes dessa manifestação também têm que ser conhecidos. Alguns indicadores fisiológicos e comportamentais de prazer também têm que ser conhecidos e são indicadores de que pode haver comprometimento do bem-estar animal. Uma redução na expectativa de vida, uma redução no nível de crescimento desses animais ou da capacidade reprodutiva, também são parâmetros que vão ajudar a mensurar o grau de bem-estar desses animais. Danos corporais, doença, supressão da imunidade, tudo isso pode ser indicativo de alteração de bem-estar. As tentativas fisiológicas e comportamentais de adaptação são meios que a gente tem para avaliar isso, mas para que a pessoa tenha capacidade de avaliar, ela tem que conhecer o normal dessa espécie e saber que aquilo ali está errado. E um último aspecto, a manifestação das doenças comportamentais. Aqui a gente tem dois exemplos, a autonarcotização, que é quando o animal se reduz a atividade como se ele estivesse narcotizado, sedado, e as estereotipias, que a gente já conversou em aulas passadas, o que é estereotipia, né? São a apresentação de movimentos repetitivos. Esses problemas de bem-estar, principalmente estado físico e mental, eles têm efeitos recíprocos, ou seja, problemas físicos invariavelmente vão levar a uma deterioração, a um comprometimento também do estado psicológico. E o contrário também é verdade. Uma alteração psicológica pode levar ao aparecimento de problemas físicos. Então, os dois aspectos eles têm que ser analisados em conjunto. Quando a gente detecta alguns problemas de saúde, sejam eles ferimentos, lesões, ou, no caso de necessidades nutricionais não atendidas, emagrecimento, né, esses são indicativos de que o estado de bem-estar do animal não é bom. Uma outra questão que também tem que ser avaliada, que também é indicativo de problema de bem-estar, a alteração dos estados psicológicos, como a gente já falou, principalmente medo, frustração, ansiedade. Eles são mais difíceis de avaliar e de quantificar na avaliação do bem-estar, mas eles também devem ser levados em consideração. Para que a gente consiga, agora falando em relação a estresse e bem-estar animal, que também o estresse ele é um fator fundamental na piora do bem-estar animal, para que a gente consiga compreender melhor a questão do estresse e bem-estar animal, a gente precisa entender o conceito de homeostase. A homeostase significa a manutenção do meio interno do organismo em equilíbrio. Essa manutenção, essa homeostase, ela se dá por uma série de sistemas funcionais de controle que vão envolver mecanismos fisiológicos do organismo e reações comportamentais também.
Então, a manutenção da homeostase, ela significa, entre outras coisas, a manutenção da temperatura corporal, o balanço hídrico, interações sociais e vários outros aspectos. O bem-estar do animal ele está claramente comprometido quando o animal não consegue manter a homeostase, ou quando ele até consegue manter essa homeostase, mas às custas de um esforço exagerado, que vai gerar um quadro de estresse. Vamos definir então. Estresse. Estresse é definido como desafios internos ou externos, ou seja, de dentro do organismo ou do meio em que o animal está vivendo, que vão ameaçar o equilíbrio fisiológico, ou a homeostase. E homeostase significa o estado ideal em que o ambiente interno do animal ele permanece constante, promovendo uma função ótima do organismo. E a alostase? A alostase é o processo pelo qual o organismo vai variar o meio interno dele para atender às demandas ambientais e manter a homeostase. Sempre que o organismo ele é ameaçado, seja de uma forma física ou psicológica, várias respostas adaptativas vão ocorrer nesse organismo, tentando se contrapor a esses estímulos externos, tentando, nesse caso, restabelecer a homeostasia. Nessa condição, a gente pode afirmar que o animal está em estado de estresse. Ele está tentando restabelecer a homeostasia em função de uma ameaça do ambiente externo. Isso é o estado de estresse. O pioneiro no estudo do estresse nos animais chamava-se Hans Selye. Para ele, estresse descreve um mecanismo de defesa animal. E o estímulo ao estresse, que é chamado de agente estressor, é qualquer situação que vai induzir a respostas defensivas desse animal. Ou seja, o estresse ele vai corresponder, segundo Selye, a uma interação entre o indivíduo e o meio ambiente. Levando em consideração que o ambiente onde o animal vive, ele tem várias combinações de várias condições climáticas, população, presença de outros animais de outras espécies, o ambiente confinado ou em terapia, em criação extensiva, isso tudo vai fazer com que haja uma variação na condição daquele animal para manter a homeostasia. Essa condição vai depender da habilidade fisiológica do organismo na resposta a esses agentes estressores e também vai depender da severidade desses agentes estressores. Como eu falei ali, eu usei o exemplo da temperatura, né? Quanto mais frio, maior vai ser o desafio para esse organismo, né? Se aquele animal ele é um animal que não suporta muito as alterações de temperatura, ele não vai ter uma habilidade fisiológica tão boa para combater esse agente estressor. Uma outra questão que a gente tem que analisar em relação às respostas dos animais a esses agentes estressores é que elas dependem da integração de diferentes sistemas fisiológicos do organismo. Os dois principais sistemas fisiológicos que vão ajudar o animal a manter a homeostase são o sistema nervoso e o sistema endócrino.